No vídeo de hoje eu vou falar do presidente Lula. É isso mesmo, tão somente do presidente Lula e na sua longa trajetória na vida pública como político, como presidente da República. O presidente Lula que, quando perdeu pela primeira vez, ele não culpou ninguém, ele não culpou a mídia, ele não chamou coletiva com jornalões, ele não culpou um ou outro, ele voltou para casa, se refez e 4 anos depois ele voltou a concorrer novamente um cargo de presidente da República. De novo perdeu e a mesma história. Voltou para casa, formou novas alianças, buscou novos aliados e de novo pleiteou o cargo de presidente da República. De novo não deu certo. Ele ficou mais 4 anos tentando e quando ele perdeu, se refez, buscou novas parcerias dentro da política e, bem na frente, ele se tornou presidente da República. Já estava preparado ou muito preparado. Não buscou holofote, não deixou que o poder subisse para a cabeça e assim, por 2 mandatos, ele conduziu o Brasil e conduziu muito bem. Quando ele saiu da presidência da República, ele saiu com 87 de aprovação, fazendo a sua sucessora mulher, a presidenta Dilma Rousseff, que quase 2 mandatos ela concluiu. Por pouco, ela foi golpeada. O pilantra do Michel Temer, ele já arquitetava um golpe de Estado juntamente com a República de Curitiba. Ele juntou-se com Deltan Dallagnol, com Sérgio Moro, e isso começou lá em 2014. Mesmo assim, o presidente Lula não deixou a peteca cair, sempre fortalecendo os mais fracos, sempre oferecendo apoio àquelas pessoas que estavam com a fé fragmentada, ele sempre buscando um conceito de igualdade para as pessoas como um todo. O presidente Lula, que se tornou a mina dos olhos dos procuradores de Curitiba e do juiz Sérgio Moro. Eu até falei no início do vídeo que iria falar sobre o presidente Lula, mas não tem como falar do presidente Lula e não associar outras coisas mais, como o dano que lhe foi causado. Ele ficou preso na República de Curitiba, um preso político, por 580 dias. E o curioso é que ele nunca culpou ninguém, mesmo ele sabendo, como parte da população brasileira sabe, que ele foi tremendamente injustiçado. Ele nunca culpou ninguém, ele nunca falou em golpe de Estado, ele nunca falou o meu exército, os meus soldados, o meu Brasil. O presidente Lula nunca andou por aí desfilando em carrões, em jet ski. Ele nunca tomou as Forças Armadas apenas para ele. As vezes que ele perdeu, e foram muitas vezes, ele se refez, ele buscou novas articulações, até que se tornou presidente da República pela terceira vez. E sabe o que aconteceu? O lado oposto. Falou de golpe de Estado, falou de caso mais extremado, uma vez que o presidente Lula enfrentou o extremismo da direita do Brasil e da centro-direita. O lado oposto arquitetou um plano para assassinar o presidente Lula, para assassinar o seu vice e para assassinar o presidente agora do STF, Alexandre de Moraes, ministro do STF. O curioso é que o presidente Lula nunca se lamentou por tudo isso que tentaram fazer contra ele. Eu lembro que o presidente Lula enfrentou um câncer, se curou. O presidente Lula, agora mais recente, caiu um tombo, se machucou feio e não alardeou, não convocou coletiva de imprensa, não se afugentou em lugar nenhum. Sendo ele operado às pressas, ele não chamou nenhuma coletiva de imprensa, veio falar, acho que 20 dias depois, para o Fantástico, uma bela entrevista. Ele ainda com aquele chapeuzinho, que eu até comprei um parecido, na verdade eu ganhei de presente de um filho do meu amigo que joga bola. E interessante é que o presidente Lula nunca se vitimizou, sempre enfrentou os problemas de frente.
E olha que são muitos problemas, porque um chefe de país sofrer a perseguição que o presidente Lula sofreu e sofre até hoje, é muito perseguido, ele nunca perdeu a linha, ele nunca maltratou as mulheres, nunca maltratou os negros, nunca maltratou a comunidade LGBT, sempre tratou a classe média muito bem, os professores e os trabalhadores. Afinal de contas, hoje é dia 1º de maio, dia dos trabalhadores. Eu estou falando do homem que mudou a cara da política do Brasil. Mas na vida do presidente Lula não foi apenas flores o tempo todo. O presidente Lula, por muito tempo, ele deixou a desejar no que concerne a falar de democracia. Eu confesso que a democracia do Brasil, durante muito tempo, ela ficou esquecida, ficou engavetada, porque quase ninguém se falava em democracia, quase ninguém se falava em Constituição Federal. O Brasil precisou passar por uma grande turbulência para que a democracia fosse enfatizada o tempo inteiro. O próprio presidente Lula, o próprio campo da esquerda, assim como eu estou sempre falando de democracia, de respeito pelos poderes constituídos, de respeito pela democracia. O lado oposto é diferente. Fala em vitimismo, prega o vitimismo todos os dias, prega a violência e pregaram o pior: golpe de Estado. E faltou isso aqui para darem o golpe de Estado, uma vez que queriam assassinar o presidente Lula. E isso é muito sério. O presidente Lula, quando estava voltando de uma viagem que ele havia feito para o Canadá, parou para abastecer no México e o seu avião sofreu uma pane, essa pane muito suspeita, onde eles precisaram voar aproximadamente 5 horas e 40 minutos para jogarem todo o combustível fora. Tudo isso é muito suspeito. E mesmo assim, o presidente Lula não convocou a imprensa para uma coletiva para se vitimizar, diferentemente do outro que está causando um tremendo de um baile, de um desconforto, até mesmo no campo da direita e de centro-direita. Quando eu falo do inelegível, eu falo que ele está muito mais rejeitado do que carne de porco em hospital. Ninguém quer mais ouvir falar do inelegível. Mas a pauta desse vídeo aqui no Brasil de Plantão é o presidente Lula, um homem agregador, um homem que fala de vacina, que acredita na vacina, que acredita no Brasil, que acredita nas pessoas, que acredita que o brasileiro pode viver melhor, pode comer melhor, pode trabalhar mais, pode lucrar mais com o seu trabalho. O homem que nunca se envolveu em rachadinha, o homem que nunca andou por aí alardeando, dizendo que o Brasil é dele, como o outro lá dizia. Ele dizia que o exército brasileiro era dele, sempre negando o óbvio. O presidente Lula é diferente, ele é humano, ele trata os menos favorecidos com muito respeito, com muito amor. Tem a história de um catador de reciclagem, que o presidente Lula estava aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, em uma comitiva, e viu aquele catador de reciclagem em uma situação de rua, dormindo em um papelão, e o presidente Lula foi lá, tirou seu próprio casaco, sentou do lado do homem e, sem holofote, sem mídia, ele conversou por longo tempo com esse homem. Aí eu te pergunto, isso faz diferença? Isso é humanismo ou não é? O presidente Lula, a cada dia que passa, cresce mais no conceito da população brasileira. Quem diria, até mesmo o pessoal da Faria Lima, os donos da Senzala, estão apoiando o método que o presidente Lula faz política, a maneira que ele conduz o Brasil, porque ele não fala em golpe de Estado, ele fala que assim que se cansar, irá sair do campo da política, mas nunca falou em matar ninguém, nunca falou em desamor, nunca falou em desrespeito. Nem os seus algozes minto, ou quero muito que apareça alguém aqui dizendo que o presidente Lula já maltratou o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, que já maltratou
o próprio Bolsonaro inelegível. Ele sempre teve um olhar muito clínico para aquelas pessoas que precisam mais de planos assistenciais. O presidente Lula é um grande ser humano. Não à toa, ele irá se tornar o brasileiro mais biografado da história do Brasil e, quiçá, do mundo. Porque até agora eu sei que é Lampião, o brasileiro mais biografado. São 86 biografias. O presidente Lula tem tudo para lá na frente ele se tornar alguém voltado para isso. Mas ele não busca o holofote. Ao mesmo tempo, eu entendo que o presidente Lula traz no seu sangue, no seu DNA, um pouco do Zumbi dos Palmares, do Carlos Marighella, do Frei Caneca, do Rui Carneiro, do Castro Alves. Ele traz um pouco do Assis Chateaubriand, uma vez que foi o maior comunicador deste país. Ele traz um pouco daquelas pessoas que sempre definiram a causa e que lutaram por ela até o final. O presidente Lula escolheu o seu lado, e o lado que o presidente Lula está é o lado do povo brasileiro, do povo de bem. O presidente Lula sabe fazer política, ele é um agregador nato, eu diria inato. Ele nasceu para brilhar, ele nasceu para amar o próximo, assim como ele é amado. Pode não ser amado por todos, porque tem uma gama aqui de pessoas que eu falei que odeiam o presidente Lula, mas ele é amado por aqueles que gostam do bem-estar social, que gostam de tratar as pessoas com respeito, e quem trata as pessoas com respeito automaticamente são bem tratadas também, porque o natural é, se eu te trato bem, eu estou te dando uma ordem, me trate bem também, porque afinal de contas somos todos humanos, somos todos iguais perante a força criatura. Eu sou Heleno Culeto e você está no Brasil de plantão. Se inscreve aí no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos. Estamos chegando aos 30 mil inscritos. É muita gente. Grande abraço e a gente volta.